Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe. Pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu espero que eu não tenha ficado muito tempo sem falar nada. É porque eu estava numa luta para eu conseguir colocar para gravar. Então, se eu fiquei um tempinho calada, é porque eu estava esperando a câmera aqui se mover para mim. Fechou? Bom, pessoal, vamos hoje conversar um pouquinho acerca da lei orgânica do município de Santos para o seu concurso da GCM 2023. Pessoal, visto a extensão do seu edital, a lei orgânica do município de Santos teve uma cobrança minúscula, ou seja, cobrou-se apenas o inciso 12 do artigo 6º e os artigos 70 e 71. Ou seja, nós temos então a cobrança de dois artigos e os seus, respectivos parágrafos únicos e um inciso de um artigo, que é o artigo 6º. Para essa aula não ficar tão pequenininha, o que eu fiz? Eu juntei com a Lei Complementar número 1061, tá? Para que não viesse ficar tão pequena a aula, visto também que a Lei 1061 é minúscula também, nós temos aí a cobrança de 8 artigos, se não me falha a memória. Então, vamos começar, porque mesmo sendo uma aula bem tranquila, bem fácil, isso não significa que a preparação não é importante. E eu volto a dizer e repito, não deixe de passar pela letra da lei. Não se iluda achando que eu vou só responder questões. Por quê? Porque você teve um edital muito bem elaborado. Fechou? Bora lá então. Artigo 6º no seu inciso 12. O que você vai encontrar no inciso 12 do artigo 6º? Ele vai nos dizer que constituir a Guarda Civil Municipal destinada a, ou seja, o artigo 6º no seu inciso 12, ele vai falar para que, qual é a finalidade da Guarda Civil? Primeiro, proteção de seus bens, serviços e instalações, além de proteção e fiscalização a quê, gente? Ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e às posturas do município, conforme dispuser a lei. Gente, quando você tem esse tipo de inciso sendo cobrado, como assim, Rebeca, tipo de inciso? Você tem que uma definição de qual é a função destinada à Guarda Civil Municipal. E se for cobrado esse inciso no seu edital, Rebeca, como que ele pode ser cobrado? Vamos aqui imaginar uma possível questão. Possa ser que o seu examinador ele venha pegar esse inciso 12 do artigo 6º e venha colocar alternativas A, B, C, D e comumente letra e venha mudar totalmente aquilo que está disposto no inciso 12. Por exemplo, você tem aqui essa definição. Vamos imaginar que essa definição é da letra A. Aí a letra B, para quem não estudou, vai ver, constitui a Guarda Civil Municipal destinada à proteção de bens, parará, 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 exceto as posturas do município. Aí a pessoa que não leu a letra da lei, ela vai ficar assim, um pouco confusa. Por quê? Porque se o edital ele te traz que o inciso 12 do artigo 6º vai ser cobrado, é bem provável que ele vai tentar fazer alguma pegadinha com você. Porque o que o examinador espera? O examinador espera que você tenha tido contato com o inciso 12 do artigo 6º. É isso que ele vai esperar de você. Então, destinada à guarda, constituir a Guarda Civil destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, além de proteção e fiscalização. Então, protege, vai fiscalizar ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico e as posturas do município, conforme dispuser a lei. Dando um salto muito grande lá para o artigo 70,
essa definição aqui, eu vou até colocar a caneta vermelha. Presta atenção. A Guarda Civil Municipal. Primeiro ponto, ele é um órgão de natureza permanente da administração pública municipal, ou seja, nós estamos falando de um órgão permanente da administração direta, da administração pública do município. E aí, vem falando que tem por finalidade precípua a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Presta atenção aqui, ó. Podendo, quando solicitada, cuidado, podendo, quando for solicitada, funcionar em apoio às ações da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado. Então, vamos lá. Qual é a finalidade, regra, precípua da Guarda Civil? Proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Ok. Porém, entretanto, todavia, a guarda ela pode ter, quando solicitada, uma outra função também. Qual função é essa? Funcionar em apoio às ações da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado. Cuidado, porque o seu examinador ele pode querer colocar esse apoio à Secretaria de Negócios e Segurança Pública do Estado como também uma das formas. Mas não, é quando solicitada. Tanto que o parágrafo único vai te dizer mais sobre isso. Os guardas civis municipais que forem requisitados para funcionar como força auxiliar da Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo deverão, antes do início da função, passar por ampla capacitação, visando a relação de proteção da comunidade que irão servir. Ou seja, quando forem solicitados, quando forem requisitados guardas civis, por quê? Porque você tem ali um além. Você tem um além, ó. A regra é que você, por exemplo, vamos imaginar aqui uma coisa bem bobinha. Gente, eu gosto de exemplos bem simples, porque os exemplos simples que ficam na mente, tá? Vamos imaginar, eu sou professora de legislação, tá? Sou professora de legislação. Só que eu também gosto muito de história. Eu gosto bastante de história, enfim. E aí vem falando assim, ó, a função da Rebeca é lecionar legislação para o concurso da Guarda Civil. Porém, se ela for requisitada, ela vai funcionar como um apoio para as aulas de história. Percebeu a diferença? A minha função é legislação, não é história. Mas se eu for solicitada, ok. Só que, tendo essa solicitação, vai se passar por uma ampla capacitação que vai visar a proteção da comunidade que irão servir, ok? Ok. Deixa eu apagar aqui para poder mudar o material. Artigo 71. Serão definidos a organização, o funcionamento, o acesso, os direitos, os deveres, as vantagens e o regime de trabalho da Guarda Civil Municipal e de seus integrantes, obedecendo seus preceitos da lei municipal, não estadual, não federal. Então, serão definidos organização, funcionamento, acesso, direitos, deveres, vantagens e o regime de trabalho da guarda e de seus integrantes, sempre obedecendo aos preceitos da lei federal. Ok, pessoal? Muito tranquilo. É como eu falei para vocês, ó. Artigo 6º, inciso 12. Vai vir destrinchando para vocês. Artigo 70, seu parágrafo único, artigo 71 e assim sucessivamente.
Bom, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, do nosso material, como ia ficar muito pequenininho, eu decidi então colocar a Lei Complementar número 1061 de 2019 aqui no nosso material, que também é uma lei extremamente pequena, tá? Então presta atenção. A Lei Complementar número 1061 de 2019, o que ela vai trazer? Qual é a finalidade dela? Isso é muito importante. Quando vocês forem abrir uma lei, vocês precisam analisar o que ela vai levar até vocês. Porque se você sabe o conteúdo que aquela lei vai tratar, e não, você não compra um livro sem ler o prólogo do livro. Você não compra um livro sem saber quem é o autor, né? O mínimo que se espera. É a mesma coisa de uma lei. Você abriu a lei, abri a lei complementar número 1061. Deixe-me ver o que essa lei vai me trazer. Porque isso facilita muito a sua compreensão. Então, a Lei Complementar número 1061, ela vai autorizar o uso de quê? De armas de fogo pelos integrantes da Guarda Civil Municipal de Santos e da outras providências. Então, a Lei Complementar número 1061 vai tratar acerca da autorização de uso de arma de fogo pela Guarda Civil Municipal. E aí, no artigo 1º, ele começa dizendo o seguinte, que fica autorizado o porte e o uso de arma de fogo, nos termos do disposto no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei Federal 10.826, e no Estatuto das Guardas Municipais, que é a Lei Federal 13.022 de 2014. Inclusive, eu tenho uma aula aqui de resolução de questões, tá? Ok. Vai autorizar, então, o porte e o uso de arma de fogo. A quem? Sabe o que eu gosto bastante quando eu vou estudar uma lei? Presta atenção comigo. Primeiro ponto, observar o verbo. Como assim o verbo? Primeiro, o verbo é muito importante. Quando você vai analisar algo que tem verbo. Segundo, analisar as pessoas que são atingidas. Nesse caso aqui, fica autorizado o porte e uso de arma de fogo. Quem tem a autorização para o porte e o uso de arma de fogo? Os integrantes da Guarda Civil Municipal de Santos. Ah, tá. Então, principalmente quando é um artigo, um inciso grande, tá? Então, os integrantes da Guarda Civil Municipal de Santos, eles estão autorizados ao porte e uso de arma de fogo, cujo o exercício de suas atividades limitar-se-á limita-se à extensão do território do município, né, do município de Santos, em cumprimento às leis, assegurando o exercício dos poderes constituídos no quê? No âmbito das suas competências. Então, por exemplo, quando você pega lá na Constituição, no artigo 30, se não me falha a memória, que você pega das competências do município. O que você tem ali? O município tratando de assuntos do seu município. O município assegurando ali dentro daquele respectivo município. Então, a Guarda Civil Municipal de Santos fica autorizada tanto ao porte e uso de arma de fogo, cujo exercício dessa sua atividade ela vai estar restrita, limitada à extensão do território do município, em cumprimento às leis e vai assegurar o exercício dos poderes constituídos no âmbito de suas competências. Ok? Bom, a Lei 10.826, como nós falamos, é mais conhecido como a Lei do Desarmamento. Como nós lemos aqui no artigo 1º, Estatuto do Desarmamento, vai dispor sobre registro, posse, comercialização de armas de fogo e munição, o Sistema Nacional de Armas e definir crimes e dar outras providências.
Você precisa saber isso? Não. Não nesse primeiro momento aqui, tá? Depois eu até ver se ela foi cobrada aqui, na parte de conhecimentos específicos. Depois eu dar uma olhadinha aqui, tá? Mas, nesse primeiro momento aqui, é entender a Lei Complementar 1061. Por que uma hora ou outra nós vamos trazer alguma coisinha? Para que você não venha limitar o seu conhecimento, tá? Artigo 2º. O Departamento da Guarda Civil Municipal proporcionará. Então, como assim? Para o cumprimento de suas finalidades. Para que eu venha conseguir cumprir as finalidades que eu tenho aqui, ó, no artigo 1º, nesse exercício de atividade, tudo isso aqui que nós lemos no artigo 1º, para que isso venha a ser de forma sadia, proporcionada, nós temos uma realização periódica de quê, gente? De cursos técnicos e profissionais. Rebeca, eu tenho que guardar esse rol? Gente, quando você tem algum artigo que te cobra rol, o que é o rol? Nós chamamos de rol, né? Rol taxativo, rol exemplificativo. É quando eu tenho um artigo que ele vem ali me trazendo várias, no caso aqui, várias regrinhas, várias palavras ou frases que vão definir algo muito específico naquela legislação. No nosso caso aqui, é aquilo que será proporcionado para o cumprimento da finalidade da Guarda Civil Municipal. Ou seja, é importante você gravar isso aqui? É. Porque às vezes o seu examinador ele pode vir aqui colocar algo nada a ver. Então, é muito importante que você venha passar por essa leitura, tá? Inciso 2. Também será proporcionado uma avaliação psicológica de acordo com o que, gente? Com a lei. Tudo sempre nos moldes da lei. Então, primeiro, uma realização periódica de curso técnico e profissional. Avaliação psicológica de acordo com a lei. 3. Eu falei 3, essa foi boa. Coletes antibalísticos. 4. Arma de fogo. E finaliza com munições. Então, se te perguntar na sua prova, eles costumam perguntar assim, por exemplo, de acordo com o artigo 2º da Lei Complementar 1061, para o cumprimento das finalidades, o Departamento da Guarda Civil Municipal irá proporcionar coletes antibalísticos, munições e arma de fogo. Vamos imaginar que só tem esses, tá? Ah, não. A letra A só tem esses 3 aqui. A B, C e D não tem nada a ver. Então, ok. Realização periódica de cursos técnicos e profissionalizantes. Ou a realização de cursos técnicos e profissionais no período de 3 anos. Não tem nada disso. Realização periódica de cursos técnicos e profissionais. Acabou. Avaliação psicológica, exceto disso. Não. É aquilo que a lei te trouxe. Ok? Então, esse é o rol para o cumprimento dessas finalidades, tá? Parágrafo único. Para portar arma de fogo e obter o porte expedido pela Polícia Federal, o guarda civil deverá cumprir as exigências estabelecidas pelas leis que disciplinam o registro e a posse de arma de fogo e munição. Ou seja, para que o guarda civil ele venha nesse sentido, portar uma arma de fogo e obter o porte expedido pela Polícia Federal, o guarda civil ele deverá cumprir as exigências que são estabelecidas pela lei que vai disciplinar o registro e a posse de armas de fogo e munição. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma lei que vai tratar daquele assunto específico, para que eu venha ter, nesse caso aqui, porte de arma expedido pela Polícia Federal, então, obviamente, o guarda civil terá que seguir aquilo que está estabelecido nessa lei que vai disciplinar o registro e posse. Vai seguir. Por isso que é muito comum você ver isso pode ser feito de acordo com a lei federal.
Isso pode ser feito nos moldes da lei, ou seja, sempre tudo, na verdade, né? Sempre será feito, realizado nos moldes que a lei vai estabelecer, ok? Ok. Nesse caso aqui, a lei que vai disciplinar o registro e a posse de arma de fogo no município. Artigo 3º. Para a realização de cursos de capacitação e aprimoramento profissional da Guarda Civil, o Poder Executivo ele poderá celebrar intercâmbio ou parceria com outras instituições do gênero, respeitando-se a legislação pertinente. Cuidado, porque aqui poderia ser um artigo que o seu examinador poderia falar para a realização de cursos de capacitação e aprimoramento, fica vedado, enfim, celebrar intercâmbio, então alguma coisa muito fora do óbvio poderia ser colocada. Então, para que venha a ser realizado cursos de capacitação e aprimoramento, pode sim o Poder Executivo celebrar intercâmbio ou parceria com outras instituições do gênero, porém sempre observando a legislação pertinente para cada caso. Bom, vamos lá. Rapidamente, eu quis trazer para vocês o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826. Por quê? Porque eu achei muito interessante trazer os pontos que a Lei 10.826 trata quando eu estou falando da Guarda Civil. Bora lá comigo? Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo, como assim, exceção, exceto, para os casos previstos em legislação própria e para, inciso 2º, os integrantes das guardas municipais e dos municípios nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Ou seja, salvo para as guardas, você tem essa autorização. Parágrafo 3º do artigo 6º. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais, ela está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Ou seja, o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 10.826, ela vai condicionar, ok, os requisitos para o porte de arma de fogo das guardas municipais, ok? Para essa autorização, você segue esse rol de condicionamento. Você precisa saber disso aqui, como eu falei, eu trouxe para que você venha entender, venha, como que eu posso dizer, concretizar mais esse estudo. Parágrafo 7º. Aos integrantes das guardas municipais dos municípios que integram regiões metropolitanas, será autorizado o porte de arma de fogo quando em serviço, ok? Deixa eu pegar aqui a borracha para eu poder apagar e nós voltarmos para a nossa lei complementar, que já está acabando. Vamos lá. Artigo 4º, aqui eu trouxe até um mnemônico, ó, presta atenção. O artigo 4º vai tratar acerca dos motivos que levam à suspensão do direito ao porte e ao uso de arma de fogo. Então, o artigo 4º, provavelmente, ele pode ser cobrado na sua prova, então fique atento. Suspende-se, então é uma suspensão, suspende-se o direito ao porte e ao uso de arma de fogo, em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa de adoção da medida pelo comando da Guarda Civil Municipal. Nesse último caso aqui, você tem a justificativa de quando for adotada alguma medida pelo comando da Guarda Civil Municipal, você tem a justificativa para a suspensão desse direito. Agora, restrição médica, um motivo ali muito, muito claro, e a decisão judicial também. Só que aí, para essa adoção de medida, você tem essa justificativa. Por isso, do ou justificativa de adoção.
Rebeca, mas se isso for cobrado na minha prova, lá o artigo 4º, eu já resolvi tudo que foi questão português, matemática. E se eu esquecer, quais são os casos em que eu tenho a suspensão do direito ao porte e ao uso de arma de fogo? Eu fiz um mnemônico para vocês, tá? Espero que venha ajudar. Res, DJ, já. Res, de restrição médica, tá? Segundo ponto, que é o DJ, decisão judicial. E o já, na verdade ficou aqui sem um acento, tá? Mas pensa como já, justificativa de adoção, admitida pelo comando da Guarda Civil Municipal. Não deu para criar um mnemônico com toda essa frase, mas pensou na justificativa de adoção de medida, aí você já vai saber que é pelo comando da Guarda Civil Municipal. Então, quando eu tenho caso de suspensão, né, suspendeu o direito ao porte e ao uso de arma de fogo, res DJ já. Res de restrição médica, DJ de decisão judicial e já de justificativo de adoção de medida pelo comando da Guarda Civil Municipal. Ok, pessoal? Deixa eu abrir aqui agora, porque eu não gosto que dê nenhum ruído, então qualquer barulhinho de fundo que dá eu gosto de fechar. Artigo 5º. Já estamos chegando no fim. Sempre, sempre. Outra dica. Muito cuidado na prova com palavrinhas sempre, somente, quase, nunca. Muito cuidado com esses tipos de palavra que eu costumo dizer que são palavras muito abrangentes. E graças a Deus essa dica ajudou muitos alunos que fizeram o último concurso do Guarujá para cuidador social. Por quê? Porque uma aluna falou assim, professora, teve uma questão que caiu que a senhora não passou no artigo respectivo da questão, só que a dica que a senhora deu do sempre, quase, nunca, essas palavras muito ali que eu costumo dizer que são palavras de dúvida, ela conseguiu identificar e graças a Deus ela conseguiu usar essa dica na hora da prova. Então, muito cuidado. Sempre que um integrante da Guarda Civil ele estiver de alguma forma, ou seja, algum momento, de alguma maneira, ele esteve envolvido direta ou indiretamente em evento de disparo de arma de fogo, com ou sem vítima. Vamos parar aqui. Esse artigo 5º, quando eu vi, eu falei, gente, esse aqui é um artigo que tem muita informação em um único artigo. Presta atenção. Sempre que eu estiver falando de um integrante da Guarda Civil Municipal que ele esteve envolvido direta ou indiretamente, então vamos lá, ó, direta ou indiretamente, minha letra não ficou muito bonita, não, mas tá bom. Direta ou indiretamente, em evento de disparo de arma de fogo, com ou sem vítima, tá? Deixa eu tentar escrever vítima aqui. Eu fico aqui, gente, pelo mouse, então não dá para ser muito bem, não. Com ou sem vítima. Então, o integrante da Guarda Civil esteve de alguma forma envolvido, direta ou indiretamente, em evento de disparo de arma de fogo, com ou sem vítima, deverá, no prazo máximo de até 48 horas, 48 horas, apresentar um relatório circunstanciado ao comandante-chefe sobre todo o ocorrido, arguindo a sua participação ou a necessidade legal, quanto ao motivo da utilização da mesma, ou seja, da mesma da arma. Então, bora lá, ó, presta atenção. O que é esse artigo aqui? Ele tem muita informação. Porque pode ser que o seu examinador... Gente, quando eu vou ler um artigo, eu tenho que imaginar todas as formas que o examinador pode tentar me confundir ali. Então, presta atenção. Sempre que o integrante da Guarda Civil Municipal estiver de alguma forma envolvido direto ou indiretamente em evento de disparo com arma de fogo, com vítima,
ou apenas quando houver vítima, melhor assim, tá? Arma de fogo, apenas quando houver vítima grave, ainda coloca uma palavra assim, grave, deverá no prazo máximo de até 24 horas. Não, cuidado. Palavras muito importantes. Qualquer um integrante da Guarda Civil esteve, mesmo que indiretamente, direto ou indiretamente, em um evento, tá? Em uma ocasião de disparo de arma de fogo com ou sem vítima, vai, no prazo de 48 horas, apresentar um relatório circunstanciado ao comandante-chefe sobre todo aquele ocorrido, tá? Vai explicar todo o ocorrido ali, a sua participação, o motivo da utilização, por isso que é tanto direta quanto indiretamente, ok? Ok, vamos lá. Artigo 6º. O integrante da Guarda Civil Municipal a quem for concedido porte de arma de fogo, então aquele integrante da Guarda Civil em que foi concedido o porte, quando em serviço, deverá utilizá-lo somente o armamento fornecido pela corporação. Então, o integrante da Guarda Civil, a qual foi-lhe concedido porte de arma. Quando ele estiver em serviço, ele só pode utilizar o armamento fornecido pela corporação. Artigo 7º e último. O integrante da corporação que não preencha os requisitos exigidos pela lei, que esteja respondendo a processo judicial pela prática de infração penal, que figure como investigado em inquérito policial ou ainda esteja respondendo a processo administrativo pela prática de qualquer ato relacionado à sua função, ele não está autorizado a receber ou aportar armamento e munição pertencente à corporação. Presta atenção, deixa eu apagar aqui que ficou bem rabiscado. Presta atenção, ó. Se eu estiver falando de um integrante da corporação que ele não preenche o requisito da lei. Primeiro, não preenche o requisito da lei. Esteja respondendo a processo judicial. Figure como investigado em inquérito policial. Ou esteja respondendo a processo administrativo, ele não está autorizado a receber ou portar armamento e munição pertencente à corporação. Fechou? E aqui, o artigo 8º foi vetado. E o artigo 9º diz que essa lei está em vigor na data da publicação. Então, de legislação foram 7 artigos, muito tranquilo, não chegamos nem a 10 artigos. Então, terminou essa aula, volta na Lei Complementar número 1061, volta também lá na Lei Orgânica, no artigo 6º, inciso 12, e os artigos 70 e 71, e façam aquela leitura rápida, até mesmo um pouco antes da sua prova, se você achar melhor. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.